Fala pessoal, beleza? Vou trazer para vocês aqui essa questão dessa plaquinha, a questão do reparo dela, beleza? Vejam só, foi complicado, né? Esse vídeo ele vai servir para trazer várias dicas para vocês, vai servir para vocês pegarem várias dicas sobre várias situações que podem acontecer caso vocês peguem essa placa. O modelo dela aqui é uma da Gigabyte, né? O modelo da Gigabyte, uma GH61M-S1. Então, foi um reparo que envolveu vários circuitos, tá? Vai servir de várias dicas, porque vocês podem pegar situações parecidas, tá? Então, acredito que vai servir bastante para vocês aí e vai ser de grande utilidade aí para vocês, beleza? Então, vejam só. A primeira coisa que eu tive que levar em consideração aqui nessa placa foi que quando o cliente trouxe, ele disse que ela não ligava. Então, quando a placa não liga, a gente tem que começar com os testes básicos, os testes iniciais, né? E os testes iniciais é o quê? Como eu sei que a minha fonte que eu vim testar nela tá boa, então a gente vem logo para aqui o circuitozinho do painel frontal, para ver se ele vai estar sendo alimentado, o pino aqui do PS1, né? Ver se ele está sendo alimentado aqui. Se ele vai ter os 3.3 volts ou os 5 volts, né? Dependendo da placa. Nesse caso aqui é 3.3 volts. Então, quando eu vim medir aqui, ele não estava tendo os 3.3 volts, ele estava tendo 600 mA, né? 600 milivolts, melhor dizendo. Então, não dá para ligar a placa com 600 milivolts, uma placa que seria com 3.3. Então, a gente vai ter que começar a fazer a primeira análise nesse setor, tá? Foi onde eu vim fazer, foi o primeiro reparo que eu fiz nessa placa. Então, o primeiro reparo foi aqui no circuito do painel frontal, beleza? Que não estava tendo os 3.3 volts aqui, estava vindo uma tensão bem menor. Isso acontece demais, acontece não só nessa placa, mas em outras placas também. Então, isso vai servir como dica para vocês aí, beleza? Vamos lá para o esquema elétrico, tá? Que eu vou mostrar para vocês aí, basicamente, o que foi que eu analisei aqui, né, para fazer esse reparo. Deixa eu pegar aqui o notebook para mostrar aqui no esquema elétrico esse setorzinho aqui. Beleza, pessoal, peguei aqui o notebook para mostrar a vocês no esquema, tá? Essa questão. Aqui temos o painel frontal. No painel frontal nós temos o circuitozinho aqui, tá? Esse circuitozinho aqui é o circuito Power On. Aqui, ó, PW mais e PW menos, né? O menos é o terra e o mais é o positivo. Então nós temos aqui, nesse circuito do PW do PS1, nós temos uma tensão aqui, ó, com o nome de menos PWRBT1, tá? Então isso aqui você tem que gravar. Essa tensão, nós vamos ter aqui no meio do caminho um capacitor, né, ligado ao terra, e vamos ter um resistor, né, um resistor de 1.2K de 3.3 volts. Essa tensão de 3.3 volts é a tensão que tem que estar aqui, tá? Então, nós vamos ter aqui no caminho esse outro transistor, né, onde ele vai ter 5 volts, vai estar ligado aos 5 volts, e vamos ter também aqui esse outro resistor, o R364, o resistor que está ligado em série. Temos esse capacitor aqui também, cerâmico, né, os dois. Esse resistor está ligado em série, então se ele não estiver funcionando, a tensão não vai para lugar nenhum, beleza? Então ele tem que estar bom. E nós temos também outra coisa que é importante para se analisar, que é basicamente, deixa eu subir aqui, que é esse componentezinho aqui, ó. Vocês estão vendo que ele é um componente que tem um monte de diodozinhos dentro dele, não é? Ele é um componente de 6 terminais, sendo um terra. E nós temos aqui dois sinais em cima, duas tensões, que é o menos RST. Esse menos RST a gente encontra aqui, que é a tensão do reset, beleza? Então, reset é o menos RST. Então, tanto o reset quanto o menos PWRBT1. PWRBT1, que é a tensão do nosso Power On, beleza? Então, ó, se esse componente estiver ruim, nem o reset nem o Power On vai pegar, vai funcionar, beleza? Então, a placa não liga, então não tem tensão, a tensão correta. Então, pode ser esse componentezinho aqui, como também pode ser o resistorzinho aqui, beleza, pessoal? Então, vocês têm que ficar ligado nesses dois componentes aqui. Tanto o resistor
quanto o resistor que está em série, quanto esse componente aqui cheio de diodozinhos aqui de 6 terminais. Beleza? Se ele estiver ruim, nem reset e nem power on. Então a placa não vai ligar. Então o que acontece? Eu vim isso aqui para a placa. Isso daqui, esses resistores e tal, a gente não vai encontrar serigrafia na placa de desktop, né? Só em alguns componentes que tem. Não é como notebook que tem todos os componentes. Então a gente vai precisar de um auxíliozinho aqui dessa board view aqui, um board view em PDF. Né? Então a gente vai lá, procura e sabe mais ou menos onde é que o componente se encontra. Nesse caso aqui fica bem fácil. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Eu não vou utilizar o microscópio não, que vai dar para vocês verem de boas aqui. Ó, esse é aquele componente, deixa eu dar um zoom. Isso. Esse é aquele componente de 6 terminais, tá? Que é cheio de diodozinhos dentro. E esse aqui é o resistor que eu falei. Se esse resistor estiver ruim, a tensão não vai chegar aqui. Tá? E se esse componente também estiver ruim, não vai pegar nem o power on e nem o reset, beleza? Nenhum dos dois vai funcionar. Então, precisa estar bom esse componente junto com esse resistor, beleza? Nessa placa daqui. Isso pode acontecer em outras placas, tá? Só que aí pode ser que mude um pouco, mas é bem parecida a forma de análise, então vocês já ficam ligados nessa situação aqui, tá? Que o primeiro reparo que foi feito nessa placa foi exatamente esse, o circuito do power on, né? Que tive que trocar esse componente e tive que trocar aqui o resistor. Os dois estavam ruins, tá? Os dois, beleza? Então, tem uma placa bem parecida com essa. Essa placa aqui, ela é uma revisão 2.2, eu tenho uma revisão 2.1, então muitos componentes aqui são idênticos, tá? Então, troquei e a placa voltou a gerar os 3.3 volts aqui no power on, beleza? Eu posso mostrar para vocês no final essas medições, mas enfim, tá gerando os 3.3 volts agora. Antes estava zerando, estava medindo aqui 600 milivolts, tá? Depois que eu fiz a substituição, voltou a ter os 3.3. Então já é a primeira dica para vocês aí, né? Média aqui, se não tiver tensão, vai para esse circuitozinho para verificar. Outra coisa foi o seguinte, que depois desse circuito eu verifiquei, né? Ela estava funcionando, então a placa vai ligar. Pô, não ligou, continuou sem ligar. Então outro circuito que estava defeituoso, que estava sem funcionar, era para chegar nesse circuito, né? Eu vi que tava dois componentes aquecendo, superaquecendo aqui, CI de áudio e CI de rede, removi os dois, tá? Os dois estão aqui, ó, beleza? Porém não eram os dois não estavam em curto, mas estavam aquecendo, fritando demais. Então o que eu digo, nem sempre o componente que esquenta é o que está em curto, beleza? Por isso que muita gente chega e diz, é só injetar tensão que o que esquentar é o que está em curto. Não, não é assim, análise não é assim. Não, nem todo componente que esquenta é o que está em curto. E depende da forma que você vai injetar tensão, tanto para desktop quanto para notebook. Tem que ser algo inteligente, não é só pegar e injetar tensão e estar prestando curto, não, beleza? Então removi, não era, então começou a aquecer esse transistor aqui, tá? Na verdade ele é um regulador linear. Aqui no esquema a gente vai encontrar ele, que é esse daqui, ó, ele é o Q66. Ele vai ter 5 volts aqui nesse terminal. Esse outro terminal, que é o terminal de referência, vamos ter um resistor ligado ao TR e outro resistor ligado ao dreno dele aqui, que vai estar com 3.3 volts. Nós vamos ter aqui um divisor resistivo, né, no pino de referência. Então nós vamos ter nesse pino 5 volts e nesse pino 3.3 volts. Ele estava tendo o 5 e o 3.3 volts, ok. Só que ele estava aquecendo demais, tá? Estava aquecendo e fritando, sem conseguir deixar o dedo mesmo. Então a gente já partiu para outro circuito. Por quê? Porque essa tensão que ele gera aqui, ó, é uma tensão de resumo e reset. Ou seja, ele é alimentado por 5 volts, beleza? Recebe a alimentação, passa por esse capacitor de filtro, recebe a alimentação aqui de 5 volts e daqui dos 5 volts ele vai regular para 3.3 volts, tá? Passando pelo capacitorzinho, capacitor eletrolítico, por esse resistor em série e vai seguir para as páginas 12 e 16, tá? Então aqui é onde vem a situação importante. Primeira coisa a se fazer, esse resistor está em série, tá? A tensão que sai daqui, ela vai para a página 12 e 16, que são dois componentes, tá? Importantes que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Se esse resistor em série estiver ruim, estiver aberto, por exemplo, essa tensão não vai chegar lá, né? Então, esse resistor precisa estar bom. Se ele estiver ruim, a placa não liga e o sinal não chega lá.
Esse sinal, menos RSM RST, é o sinal de resumo e reset, tá? Ele é extremamente importante para a placa ligar, para a placa dar o start. E esse sinal de resumo e reset, ele vai para a página 12 e a página 16. E na página 12 tem o Super I/O, se eu não estou enganado, e na página 16 tem o PCH, beleza? Ou é o contrário? Mas vocês já vão saber que são esses dois componentes. Super I/O e PCH, beleza? Então, quando eu vi isso daqui, eu já me assustei. Por quê? Porque se o componente ele está gerando as tensões, mas ele está superaquecendo, então, ou é algum componente, já que não é ele, porque eu troquei esse componente aqui, ele não está aqui na bancada, mas eu fiz a troca dele, eu fiz a substituição dele, tá? Porque eu achei que era ele, mas não era ele. Troquei e continuou do mesmo jeito. E eu disse, não, se não é o próprio componente, vai ser alguns desses componentes no circuito, ou vai ser o próprio local de destino, Super I/O ou PCH, beleza? Então já dá para ver que o caso já está ficando um pouco mais sério. Então o que eu fiz? Vim na tensão de saída, né, que ele ia gerar os 3.3 volts, e vim logo nesse carinha aqui, ó, nesse resistor, tá? Porque esse resistor é o cara, se ele tiver ruim, aí lasca tudo. Então, através aqui da nossa board view em PDF, o componente está aqui e aquele resistor ele vai estar aqui no finalzinho. Eu não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no microscópio, tá? Esse componente que ele vai ser o resistor que vai estar ruim, né? Deixa eu botar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo botar de uma forma para vocês conseguirem enxergar de boa. Deixa eu focar. Pronto, esse é o cara, beleza? Então, dá para vocês verem aqui, ó. Esse é o resistor, aquele resistor que eu falei para vocês. Vocês estão vendo que ele está do outro lado da placa, né? Então, por exemplo, ele não tem serigrafia nenhuma. Aqui no esquema elétrico ele vai dizer a referência dele, só que aqui a gente não encontra nada. Então, sem a board view, fica quase que impossível da gente encontrar um componente minúsculo desse, tá? Então, é esse componente aqui. Eu fiz a troca, dá para vocês verem aqui a solda. Essa questão aqui já estava, tá pessoal? Não foi eu não. Mas vocês não sabem o quanto é difícil de trocar um resistorzinho pequeno desse, tá? Só para quem já trocou já sabe o quanto que é difícil. Então o que é que acontece? Vim logo nesse resistor, ele é um resistor de 1K, tá? 1K ohm. E ele estava dando um valor muito baixo, então eu fiz a troca dele por um resistor com valor ok, tá? De 1K, né? Então ele estava ruim sim, estava alterado, então vim e substituí por outro que estava funcionando. Então já fica outra dica aí para vocês, né? A utilização aí da board view, porque aí o componente está aqui e o resistor vai estar bem aqui, ó, pertinho do ATX 24 pinos, tá? Naquela sériezinha de resistores ali, ó. Beleza? Então o que é que acontece? Troquei o resistor que estava ruim. Então depois desse processo inteiro, tá? A BIOS, não parti para analisar a BIOS porque o sintoma não me apontava para BIOS, o sintoma apontava para Super I/O ou PCH, né? Então o que aconteceu? Resolvi todos esses problemas, tá? Resolvi o problema de Power On, resolvi o problema aqui do resistor, né? E depois que eu resolvi todo esse problema, a placa continuou sem ligar. Então o que aconteceu? Essas placas elas têm vários sintomas, várias coisas que podem impedir de ligar. Um deles é o circuito da bateria. Se o circuito da bateria estiver ruim, tá? Nós temos um resistorzinho aqui, ó. Esse resistorzinho aqui, ele também é um resistor de 1K. Então a tensão que tem aqui na bateria a gente vai ter que encontrar nesse resistor aqui, tá? Então se ele estiver alterado, a placa também não liga. E desse resistor, ele vem para outro componente que é esse daqui, ó. Ele vem para esse transistorzinho aqui, né? Isso aqui eu acho que é um diodo duplo, não lembro no esquema. Eu acho que é um diodo duplo sim. Que ele vem para esse diodo duplozinho aqui, tá? Então se o diodo tiver ruim, a placa também não liga. Por quê? Porque essa placa em específico, ela precisa de alguns sinais que são gerados a partir da bateria, mesmo sem ter fonte conectada, tá? Então, a partir da bateria vai gerar alguns sinais importantes, tanto para o I/O quanto para PCH. Então, precisa, se o circuito aqui estiver ruim, ou se a bateria estiver fora ou descarregada, né, a placa também não vai ligar. Então, coloca a bateria, né? Eu não lembro se o cristal ele já vai oscilar os 32,318 kHz só com a bateria, mas aí você faz o teste também, tá? Porque se o circuitozinho aqui tiver ruim, o resistor, o diodo tiver ruim, a placa não vai ligar. Nesse caso aqui eu analisei o circuito estava ok. E aí eu pensei, poxa, o que é que está fazendo essa placa não ligar?
beleza? Então eu pensei em partir para BIOS. Só que antes de partir para BIOS, eu disse, não, vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa que eu não gosto muito, que é forçar o ligamento. Então eu coloquei aqui a fonte, tá? A fonte TX24. Forcei o ligamento com a pinça, tá? Porque a placa não estava ligando. E aí, para minha surpresa, aconteceu algo que eu esperava mais ou menos, mas eu esperava bem pouco. Eu achava que essa placa aqui ia partir para a questão da BIOS, mas aí eu vou botar na outra bancada agora, vou ligar aqui a fonte e mostrar a vocês, beleza? Olha aí, pessoal, tô aqui com a placa, tá? Eu liguei ela aqui na fonte, forcei o ligamento através da pinça, né? Porque a placa não tá ligando ainda, infelizmente, depois de todo esse trabalho, depois de toda essa análise. Pessoal, passei para vocês aqui essa análise, eu vim para componente tal, para componente tal e tal. Eu falei isso de uma forma bem rápida e bem direta, mas isso, para a gente encontrar isso na análise, a gente faz outras séries de testes, tá? A gente faz um teste, não dá certo, faz outro teste, não dá certo, faz outro, até chegar onde a gente chegou. Então, para vocês no vídeo, a gente já passa tudo certinho, tudo no lugar certo, como que chegou, mas isso daí, na análise, leva um certo tempo, né? Um certo tempo para pensar, para analisar, e analisando esquema elétrico, board view e tudo, beleza? Então, ó, tá aqui ligado, forcei o ligamento, e pessoal, vocês lembram que eu disse para vocês que nesse componente aqui, nesse regulador de tensão, nesse regulador linear, ele ia mandar a tensão de resumo e reset para dois componentes, né, para o PCH e para o Super I/O, e que eu disse que se não fosse nenhum componente no circuito, não era ele, seria PCH ou Super I/O. Vocês lembram que eu disse isso? Então, para minha surpresa, pessoal, quando eu forcei o ligamento, que eu botei o termopar aqui no PCH, olha lá, quase 110 graus. Isso é muito quente, ó. Vai subir para 110, já pegou 110 graus. Isso é muito quente, 110 graus para o PCH, beleza? Então, pessoal, infelizmente essa plaquinha aqui não vai ter reparo, né? Na verdade vai ter, eu posso trocar o PCH, só que não vai compensar trocar o PCH. Por exemplo, se for para trocar esse PCH, vai sair no mínimo aqui uma faixa de uns R$350, né? Junto com o valor do PCH, o valor de frete, que eu não tenho, e o valor para colocar o PCH aqui no lugar. Então, para essa placa aqui, é o valor de outra placa, praticamente, de outra placa dessa, né? Então, não vai compensar fazer a troca do PCH. Se o problema fosse no Super I/O, então eu iria trocar o I/O, que eu tenho uma placa parecida com essa, trocaria o I/O, ficaria de boa. Mas como não é o I/O, é o PCH, então não vai compensar fazer a troca desse componente aqui, beleza? Então, infelizmente, depois de todo o processo de análise, a gente chegou aqui e paramos aqui no PCH. Lembrando também que passei algumas dicas para vocês, dicas de análise. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Infelizmente, para mim e para o cliente não deu reparo, né? Ou pelo menos o reparo não vai compensar, né? Dá reparo, mas não vai compensar. Depois desse trabalho todinho aí de tempo gasto e perdido, mas é a vida, né? Acontece disso, quem é técnico sabe que acontece muito disso, né? Então nós temos aqui 111 graus, 112 graus agora, extremamente quente, e o PCH é o culpado de todos os problemas. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o comentário, de compartilhar com um amigo, dois que gostam desse assunto de eletrônica, e deixar aí o seu like, o seu gostei. Beleza, pessoal? Se você, lembrando também, só deixar um recado, se você quer aprender a reparar placas de vídeo, então vai lá, acesse o primeiro link na descrição, curso de reparos em placas de vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Então é isso aí. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, acesse lá meu canal no YouTube, e se estiver vendo o vídeo pelo YouTube, acesse lá o meu Instagram, que o link também vai estar aqui na descrição, beleza? Valeu, pessoal, falou e até a próxima.